O meu nome é Cláudia Ganhão e este é o meu podcast. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Escolher o meu Superpoder, o meu podcast na plataforma Spotify, e dizer-vos que estamos no episódio número 96. Como eu tenho vindo a anunciar, este é o último antes de uma pausa. Estamos assim na última semana de junho, a entrar em julho, e então pensei muito e achei que faz todo o sentido nós fazermos aqui uma pausa para que vocês possam descansar, desfrutar da vida, mas também para mim, não é? Para que o faça, para que me dedique mais à minha família nestes meses, também para ganhar inspiração, trazer temas cada vez mais do vosso interesse. Então, eu também pensei muito como é que eu queria fazer este episódio. Se devia fazer um resumo do que falámos nestes últimos meses, se devia dar uma lista de coisas para fazer nas férias, se devia terminar com energia, com motivação e com um grande plano para o segundo semestre. E olhem, decidiram fazer nada disso. Porque não é isso que eu precisava de ouvir quando chegava ao final de uma temporada e provavelmente não é isso também que tu precisas de ouvir agora. O que eu quero fazer hoje é um bocadinho diferente. Eu quero falar sobre o que significa parar de verdade, sobre como ir de férias sem levares a culpa contigo, a culpa, a nossa eterna amiga, não é? E sobre como voltar, não a recomeçar do zero, mas a continuar onde ficaste, porque há uma diferença enorme entre recomeçar do zero ou continuar onde ficaste. E essa diferença começa agora, antes de nós sairmos de férias, antes desta pausa que todas vamos ter. Então, antes de falarmos sobre as férias, eu quero falar também um pouco sobre o meu método, o LEVE, e sobre o quarto pilar, que é o pilar da evolução. Como tu sabes, a organização pessoal minimalista que eu ensino segue um método que se chama LEVE, que tem quatro pilares. O primeiro pilar é abrandar, o segundo, ganhar clareza, o terceiro, organizar e o quarto, evoluir. E a realidade é que este quarto pilar, o da evoluir, da evolução, de evoluir, acho que é às vezes o pilar mais mal compreendido dos quatro, porque nós quando pensamos em evoluir, pensamos sempre em crescimento visível, em conquistas, em resultados que se medem, em ser a melhor versão de nós mesmas, a mais organizada, a mais produtiva, a mais focada, mas a evolução que me interessa de verdade é a que é sustentável, não a que depende de tu te esgotares para acontecer, e isso é diferente. Também é mesmo muito diferente. Evoluir não é chegar mais longe, é tornar-te mais tu. É conseguires reconhecer padrões que antes não conseguias ver, é tomar decisões a partir dos teus valores em vez de a partir do medo ou da expectativa dos outros, é largares o que já não serve sem culpa, é escolheres de uma forma cada vez mais consciente como queres viver o teu dia a dia. E aqui está o que eu aprendi sobre a evolução e sobre evoluir. A evolução mais profunda raramente acontece quando estamos em modo automático a correr, quando estamos em modo fazer. Ela acontece quando nós paramos. Então, eu quero que não te esqueças disto. As férias, a pausa, não são uma interrupção à tua evolução, não são uma interrupção ao teu desenvolvimento, são uma parte dela, são parte integrante desta evolução, deste desenvolvimento. Então, o problema continua a ser que a maioria de nós não consegue descansar sem sentir que está a perder alguma coisa, que está a perder terreno, que os outros estão a avançar, e que quando nós voltarmos desta pausa, vamos ter de recomeçar do zero. Então, isso cria-nos medo, medo de parar, medo de fazer a pausa, porque lá está, os outros estão a andar, eu estou parada, e quando eu voltar vou ter que recomeçar tudo do zero. E então é exatamente hoje isso que eu quero falar e quero ajudar de algum modo a desmontar. Quero falar sobre como é que nós podemos ir de férias ou fazer uma pausa sem levar a culpa na mala, não é? Sem levar a culpa connosco. Então, vamos falar de um fenómeno que todas nós conhecemos bem. Chega o último dia de trabalho antes das férias, tu estás esgotada, ansiosa por parar, e ao mesmo tempo há uma voz lá no fundo a fazer uma lista de tudo o que não ficou feito, tudo o que devias ter terminado, tudo o que vai estar à tua espera quando voltares. E partes de férias com essa lista invisível na tua mala.
Os primeiros dias são assim um misto de alívio e inquietação. Fisicamente estás presente, mas mentalmente ainda estás no trabalho, nos projetos, nas responsabilidades, na tal lista de coisas que ficou por fazer. Verificas o e-mail uma vez, só mais uma, e depois ainda outra. Pensas nos episódios que tens que gravar, no meu caso, nas coisas que ficaram por terminar, nas listas que não estão completas, e quando voltas, não voltaste verdadeiramente descansada, voltaste anestesiada. E há aqui uma diferença enorme, não é? Entre voltar descansada, que é para isso que serve a pausa, e voltar anestesiada e cheia de culpa. Então, o que é que fazemos com isto? Ou seja, como é que eu posso fazer diferente este ano? E isto, como eu estava a dizer, não é só válido para vocês que me estão a ouvir, é válido também para mim. Eu também preciso disso. Porque senão eu vou com a culpa e com esta lista invisível na mala comigo. Então, primeiro, eu acho que é fundamental nós conseguirmos fazer aqui um fecho intencional antes de fazer a pausa. E aprender que não temos de terminar tudo, só temos de fechar o que está aberto na nossa cabeça. E isto pode ser tão simples como escrever numa folha de papel tudo o que ficou por fazer. E atenção, escrever na folha de papel, não numa app, ou numa aplicação, ou de forma digital. Porque vocês sabem, há uma enorme diferença entre escrever no papel e escrever digitalmente. No papel tem um efeito muito mais profundo e ajuda-nos efetivamente a despejar a nossa cabeça. Então, o meu convite é que escrevas tudo o que ficou por fazer. Uma frase ou umas palavras sobre em que fase é que cada coisa está. E depois, quando é que eu vou retomar essa coisa? Não para resolver agora, mas para tirar da cabeça e guardar num local seguro, essa folha de papel. Quando o cérebro sabe que é um registro, ele consegue largar com mais facilidade. Enquanto não houver nenhum registro, ele vai ficar sempre neste loop, neste ciclo, pensar, eu vou ter que fazer, quando eu chegar, eu não posso esquecer. Então, faz esse fecho intencional, escreve tudo o que ficou por fazer. E escreve com uma frase, olha, fiquei neste ponto do projeto, fiquei... Nananana. O meu último episódio do podcast foi sobre esta culpa das férias, de ir de férias, como ir de férias sem sentir culpa. E quando voltar eu quero falar deste tema, por exemplo. Então fica aqui assim a primeira sugestão. Segunda sugestão, define o que significa descansar para ti. Antes de fazeres a tua pausa, do teu descanso, das tuas férias, define o que significa descansar. Lembras-te do menu do restauro que eu partilhei no episódio passado? Então aplica-o aqui. Decide, antes de sair, o que queres que estas férias sejam. Não o que devem de ser. Não o que fica bem dizer que foram. Mas o que é que tu genuinamente precisas. E se calhar não precisas de andar aí em festas e grandes encontros, só precisas de parar, de descansar, de dormir mais silêncio, ou mais movimento, mais tempo com as pessoas de quem gostas, menos ecrãs. Define, ok? Define aquilo que tu queres que seja o teu descanso. E torna-o mais intencional, sabes? Não aquilo que os outros querem, mas aquilo que tu precisas. E depois, em terceiro lugar, dá-te permissão para não fazer nada. Não tens de ler 10 livros porque estás de férias, não tens de chegar do pós-férias com um plano para a tua vida, não tens de usar as férias para te tornares a tua melhor versão. Usa as férias para efetivamente descansar. Porque às vezes a coisa mais produtiva ou a coisa que mais evolução nos traz é simplesmente estar. Sem agenda, sem produtividade, sem objetivos, sem resultados e sem uma prova de que aproveitaste bem o tempo. Isto aqui levava a uma outra coisa que parece que aquilo que nós não postamos na internet não acontece e não é bem assim. Então, já vimos como é que algumas sugestões de como é que tu podes ir de férias sem levar a culpa na tua mala, sem levar a culpa contigo. Vamos agora ver ou deixar-te aqui algumas sugestões, como é que tu podes voltar dessa pausa sem ter que recomeçar no zero. Porque, lá está, uma das coisas que mais nos impede de descansar de verdade é o medo de que quando voltarmos vamos ter de recomeçar do zero.
que o hábito que construímos vai ter desaparecido de todo, que a clareza que ganhamos vai evaporar-se, que vamos voltar e ser a versão de antes. E aquilo que eu te quero dizer é que isto não é verdade. A evolução que fizeste, ela não vai desaparecer quando tu paras. O que aprendeste sobre ti mesma, a clareza que ganhaste, ela fica. Os padrões que começaste a reconhecer, eles não se apagam por passares 2 semanas ou 3 na praia, ou a viajar, ou no campo, ou onde for. O que pode acontecer é perderes o ritmo, e isso é diferente. E mais do que ser diferente, isso é normal, é esperado e é completamente recuperável. Tu podes recuperar isso com facilidade. Então, a diferença entre recomeçar do zero e continuar de onde ficaste está numa única coisa, que é a intenção com que tu voltas, ok? A intenção com que tu estás a regressar desta pausa, destas férias. Então, vou-te deixar mais 3 notas. Há pouquinho tinha partilhado aquilo que fazes antes, ou que podes fazer, as sugestões para fazer antes de ir de férias. Agora vou deixar sugestões para quando voltares, não teres de recomeçar do zero. A primeira delas é, antes de saíres, não é? Antes de ir de férias, deixa uma nota para ti mesma, uma frase ou um parágrafo, a dizer onde tens escrito, onde estás agora, o que queres manter, o que queres explorar. Não assim um plano elaborado, mas que funcione quase como uma âncora, para quando voltares, vais ler e vais sentir que não tens de recomeçar, porque está ali uma nota de quando é que, ou de como é que tu queres continuar, não é? O que é que queres manter, o que é que queres explorar de novo, o que é que queres eliminar. Então, é como quando tu regressares, é como se estivesses a retomar uma conversa contigo mesma, entendes? Estás a conversar, estás a retomar uma conversa que ficou a meio, não estás completamente parada, e isto faz toda a diferença. Então, esta é a primeira coisa que eu sugiro. A segunda coisa é, no primeiro dia que regressares, não tentes recuperar tudo de uma vez. Escolhe uma coisa, uma. Pode ser o hábito mais simples, a tarefa mais fácil, a rotina que menos esforço pede. Começa por aí. Este primeiro dia não precisa assim de uma grande arrancada, precisa de um primeiro passo para que consigas recomeçar, não é? Para que consigas voltar ao sítio onde estavas, não recomeçar do zero, ok? Atenção, não recomeçar do zero. Eu usei a palavra recomeçar e não foi a mais correta, para que possas voltar. E depois, em terceiro lugar, trata o regresso como uma escolha. Tu estás a escolher regressar, não uma obrigação. Voltaste porque escolheste esta vida, porque há algo nesta vida que importa para ti. E pode ser a questão financeira, pode ser o propósito, não interessa, lembra-te disso. Não voltes em modo de obrigação, eu tenho que ir, como a vítima, volta em modo de escolha. Recomeçar do zero é muitas vezes uma história que nós contamos a nós mesmas. Continuar de onde ficamos já é uma escolha. Eu escolho continuar onde eu estava, eu escolho retomar só aquilo que faz sentido. Eu não perdi nada por estar parada este tempo. Então, quero terminar este episódio de uma forma diferente, não com listas de coisas para fazer, não com um desafio para as férias, mas com uma carta de intenção para ti, para o segundo semestre. Eu vou ler-te esta carta que eu preparei e agora vou ter que olhar aqui para as minhas notas. Podes fechar os olhos se quiseres, ou não, ouve apenas. Uma carta de intenção para o segundo semestre. Ao meu segundo semestre, quero entrar em ti com menos pressa e mais presença. Quero continuar a aprender a diferença entre o que é urgente e o que é importante e a escolher o segundo mais vezes. Quero organizar menos coisas e clarificar mais. Quero descansar sem culpa, trabalhar com intenção, avançar sem me esquecer de parar. Quero ser menos perfeita e mais real. Quero escolher de forma cada vez mais consciente quem eu quero ser, o que quero fazer, como quero viver. Não porque devo, mas porque escolho. Com intenção. Cláudia. Então, esta carta é para ti. Guarda num lugar só teu. E quando voltares de férias, relê. Não para
fazer nenhuma avaliação, mas para te lembrar de quem escolheste ser. Eu vou deixar esta carta na descrição do episódio para que o possas fazer. E antes de terminar, quero dizer-te uma coisa que para mim é muito importante. Obrigada por estares aqui, por me ouvires, por continuares a escolher, mesmo quando é difícil, mesmo quando estás cansada, mesmo quando a vida torna tudo muito mais complicado do que deveria. Neste episódio, aliás, estes 96 episódios foram feitos para ti. E a razão pela qual eu continuo a fazê-los é porque sei, porque vejo nos comentários, nas mensagens que eu recebo, que algo daqui fica, não é? Há qualquer coisa que vai ficar aí, que algo muda. E para mim isso é suficiente, mais que suficiente. Eu vou fazer uma pausa, vou descansar de forma intencional, não vou estar em colapso, não é? A ideia é parar antes e vou fazer exatamente o que te pedi que fizesses. E quando voltar, voltarei para partilhar mais contigo. Até já, descansa, escolhe bem e nunca te esqueças que escolher é o teu superpoder, mesmo quando estás de férias. Um beijinho grande e até já!